Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre análise exploratória de dados com um gráfico de Boxplot. Então aqui a ideia é a gente criar visualizações de dados para entender um pouco mais a fundo, ter uma visão mais ampla sobre os principais comportamentos e características dos dados que a gente estiver trabalhando. Então para isso que vai servir aí a visualização de dados. E aí, dentro disso a gente vai ter a visualização de dados do tipo Boxplot, que vai servir para diversas análises que você queira fazer e entender, né, os seus dados. Então você consegue, através de um gráfico de Boxplot, também chamado de diagrama de caixa, né, você consegue identificar medidas de tendência central, então consegue ver ali a mediana da distribuição dos dados, você consegue avaliar a dispersão desses dados, ter essa noção sobre a distribuição deles, né, a dispersão. Também verifica qual que é a assimetria, né, dos dados, se existe uma assimetria à direita ou à esquerda, indicando aí alguma tendência, né, no padrão aí dos dados. Também consegue verificar se existem valores atípicos ou discrepantes, né, também chamado de outliers, né, que são valores que surgem, né, de maneira menos frequente, né, na sua distribuição de dados. E também, por fim, né, uma outra análise que você pode fazer é comparar grupos ou categorias dentro do seu conjunto de dados, né? Então, se você tem ali uma variável que tem agrupamentos, né, dentro dela, você consegue comparar esses grupos de dados, né, e verificar se existe diferença de mediana, de diferença de dispersão, e todas essas possíveis análises que você consegue fazer, né, comparando vários grupos de dados visualmente de maneira muito rápida e fácil, né? Consegue fazer tudo isso com um gráfico de Boxplot. Mas aí como que o gráfico de Boxplot funciona, né? Às vezes isso pode gerar um pouco de dúvida, né? Então coloquei aqui uma imagem ilustrativa para a gente analisar como que ele funciona. Então o gráfico de Boxplot ele vai ser basicamente essa caixa, né? Vai ser representado de maneira de uma caixa, né? Esse formato de caixa. E a gente vai ter essa caixa e alguns outros elementos, né, que a gente chama de essas linhas retas, né, que a gente chama de bigode. Ele pode ser representado tanto dessa maneira horizontal quanto vertical. Não tem problema, tá? Vai ser a mesma informação que vai ser representada, só de uma maneira diferente, certo? Então vamos entender os elementos desse gráfico. Então aqui dentro da caixa a gente vai ter a principal, vamos dizer assim, informação, que é a mediana. Então, dentro da caixa, a gente vai ter essa linha aqui dentro dessa caixa que vai representar a mediana da distribuição. Então, no lado esquerdo da mediana a gente vai ter 25% dos dados, no lado direito da mediana a gente vai ter os outros 25% dos dados, certo? Às vezes ela não necessariamente vai estar aqui no meio, né, da caixa, ela pode estar mais à esquerda, mais à direita, né, indicando alguma tendência, né, dos dados, né, um valor de centralidade da distribuição dos dados, né, diferente aí, a depender, né, da variável dos dados, tá? Nas extremidades dessa caixa aqui, a gente vai ter o que a gente chama de quartis da distribuição. Então aqui no lado esquerdo o primeiro quartil, no lado direito o terceiro quartil, certo? E aqui, né, toda a caixa, né, se você for olhar para toda a caixa, a gente vai ter 50% da distribuição dos dados. Se você fizer o terceiro quartil menos o primeiro quartil, você vai ter o que a gente chama de amplitude interquartil, né? Que vai ser justamente essa representação da dispersão dos dados, né? 50% dos dados vão estar contidos aí nessa caixa. Então, se você perguntar aí qual que é o próximo valor aí mais provável da sua variável que você está analisando, né, 50% de chance, né, de que ele vai estar contido aí nesse intervalo aqui de valores entre o valor do primeiro quartil e o valor do terceiro quartil, certo? E depois disso a gente vai ter o que a gente chama de bigodes, né, do gráfico de Boxplot. Então o bigode, né, ele vai representar ali uma outra faixa, né, da distribuição de dados, né, que vai ser os restantes 25% dos dados à esquerda e à direita, certo? E aí no final do bigode a gente vai ter aqui essas linhas aqui verticais, aqui no caso, né, que vão representar os valores mínimos e máximo, né, da distribuição dos dados
e aí esses valores mínimo e máximo são os valores não discrepantes, tá? Então, tirando os valores discrepantes, ou atípicos, ou outliers, né? Tirando esses dados aí de fora, a gente chega no valor mínimo e máximo. Então, essas linhas aqui verticais representam esses valores não discrepantes, certo? Os valores que são discrepantes, eles vão ser representados por essas bolinhas no gráfico de boxplot. Então, esses valores atípicos, né, ou outliers, vão ser representados fora aqui do bigode, certo? Pode ser aí para baixo, né, no valor mínimo, ou para cima, né, se tiver valor discrepante para cima, vai ser aqui à direita do valor máximo aqui no caso, certo? E basicamente é assim que você consegue, né, visualizar várias informações relevantes, né, estatísticas descritivas, basicamente, né, sobre a distribuição dos seus dados. Então, para analisar a distribuição dos dados, né, e fazer todas essas análises aí que eu destaquei, né, o gráfico de boxplot ele é bastante útil, ele traz bastante informação. Ele pode ser facilmente, né, produzido utilizando linguagens de programação, que é o que eu vou mostrar agora de forma prática, utilizando aí dados reais para a gente ver aí como que tudo isso funciona. Bom, então agora vamos ver como produzir na prática um gráfico de boxplot utilizando a linguagem de programação R. Eu tenho aqui alguns dados de exemplo que eu vou utilizar, são dados aí do Google Trends, referente à evolução de interesse, né, buscas no Google pelo termo inteligência artificial. Então, tenho aqui os dados, vou comparar esse interesse por esse termo nas pesquisas do Google a nível de Brasil e Estados Unidos, tá? Certo? Então, esses são os meus dados de exemplo, dados reais que eu vou utilizar aqui no exemplo. São dados públicos e eu vou utilizar aqui o RStudio, né, para fazer o procedimento. Estou utilizando aqui o ambiente da Posit Cloud para isso. Aí você utiliza aí o que você tiver à disposição, não vai fazer diferença desde que interprete, né, comandos da linguagem R. Então, está abrindo aqui o RStudio, eu já tenho o código para coletar os dados preparado, pronto aqui, certo? Para agilizar o tempo. Então, vamos abrir aqui um script de R, vou colar aqui o código, que eu já preparei previamente, vou salvar o script como boxplot.r. Isso daqui vai ficar disponibilizado aí para os alunos da análise macro. Vou instalar aqui os pacotes que eu preciso para coletar os dados e visualizar eles, né? Gerar um gráfico de boxplot. Então, eu preciso do pacote gtrends.r para coletar os dados, do pacote ggplot2 é uma das opções disponíveis para visualizar esses dados, certo? E aqui abaixo o código de coleta dos dados. Então, termo de pesquisa inteligência artificial no inglês, para os países Brasil, Estados Unidos. Vou coletar ali os dados de todo o período disponíveis, né? Eu quero somente essa série temporal aí. Então, vamos rodar aqui esse código para disponibilizar os dados para a gente. Aqui a tabelinha, é um objeto aí, DataFrame, ó. E a gente pode visualizar aqui a tabela para ver como está estruturado. Então, tem aqui, ó, a série temporal, coluna hits é o valor de um índice de 0 a 100, que mede aí o interesse por buscas desse termo aí no Google, né? Tá aqui o termo e o nível geográfico, né? Se é Brasil, Estados Unidos, referente aí aos valores. E agora vamos visualizar essas informações através de um boxplot. Então, como que eu gero um gráfico de boxplot? Com o ggplot2, isso é bem simples. Você vai precisar da tabela de dados. Então, está ali no meu objeto tabela, com o nome que é uma lista, né? E dentro dessa lista tem o DataFrame com esse nome aí. Você vai jogar essa tabela para o primeiro argumento da função base do ggplot2, que é essa função aqui, ó, ggplot2, ggplot, certo? Você joga os dados para essa função e aí vai adicionando novas camadas. O ggplot2 funciona em camadas, né? Então coloca mais. Depois, a próxima camada, você vai colocar os eixos do gráfico. Então, com a função arrays você faz isso. Você coloca ali, por exemplo, no eixo X, a coluna hits, e no eixo Y, né, o nível geográfico, por exemplo. Então, no eixo X, hits, no eixo Y, geo. É assim que vai ficar os eixos do meu gráfico. E depois você chama o tipo de visualização de dados que você quer gerar. No caso aqui, a gente quer gerar um boxplot. Então, vai ter ali a função correspondente. Então, boxplot para gerar esse tipo de gráfico. Só com esses comandos você já gera um gráfico de
boxplot utilizando o ggplot2. Então está aqui, muito simples, muito rápido de fazer o procedimento. Aqui a gente vai ter a escala, né, dos dados, né? Então, como eu falei, é um índice de 0 a 100 por construção aí, do Google, né? E as categorias do meu dado, né? Os agrupamentos da minha variável, que é Brasil ou Estados Unidos. E aqui o gráfico de boxplot. Então aqui a gente consegue ver aqui a mediana, o primeiro quartil, terceiro quartil, os bigós, né? O valor máximo e mínimo de cada agrupamento de dados. E as bolinhas aqui pretas são os outliers, né? Os valores discrepantes. Então, dá para comparar, né, como tem categorias na minha variável, dá para comparar, né, as diferenças entre essas categorias aí. Então, lá nos Estados Unidos, tem muito mais interesse pelo termo de inteligência artificial, né, do que aqui no Brasil. Aí tem que tomar cuidado, né, com essa comparação, porque o termo aqui está em inglês, né, então geralmente as pessoas aqui no Brasil vão procurar no Google pelo termo em português. Lá nos Estados Unidos vão procurar pelo termo inteligência artificial em inglês, né? Então, essa comparação que não é completamente justa, vamos dizer assim, tem que tomar cuidado aí ao comparar as categorias. Mas se a gente fosse comparar, né, por esse termo, a gente poderia dizer, né, que lá nos Estados Unidos tem mais procura por esse termo, mais interesse por inteligência artificial do que aqui no Brasil, observando aqui a mediana, né, e a própria caixa, né, a dispersão aí dos dados, né, está muito menor aqui no Brasil. Certo? São algumas das análises que você poderia fazer, além daqui da questão dos outliers, né, que pode refletir aí justamente o que a gente vê aqui no gráfico de série temporal, né, um aumento, né, nos anos recentes, né, nos períodos recentes, né, com novas tecnologias que estão surgindo, né, de inteligência artificial. Certo? Então essas são algumas das análises que você poderia fazer com esse gráfico de boxplot para esses dados. Bom, então agora vamos ver na prática como gerar um gráfico de boxplot utilizando a linguagem de programação Python. Eu tenho aqui alguns dados de exemplo, certo? São dados aí do Google Trends que vão medir a popularidade de termos de pesquisa lá no buscador do Google. O termo de pesquisa que eu vou usar de exemplo aqui é inteligência artificial. Então aqui os dados eles medem, né, o interesse, a popularidade desse termo lá no Google, né, ao longo do tempo. Eu vou comparar esse interesse entre duas categorias, dois países, né, que é Brasil e Estados Unidos. São dados aí públicos, certo? Que todo mundo tem acesso. Vou utilizar aqui no exercício. Então vamos abrir lá um ambiente de programação Python. Vou utilizar aqui o Google Colab para isso, para ter acesso a um notebook onde a gente consegue programar em Python. Eu já tenho aqui um código preparado para coletar esses dados aí lá do Google Trends, certo? Que eu vou só colar aqui para agilizar o tempo e a gente ir diretamente ali para a parte do gráfico. Então, primeiro precisamos instalar as bibliotecas para o código, né, funcionar. Então, instalar bibliotecas. Preciso instalar ali a biblioteca PyTrends para coletar os dados. Pip install PyTrends. E a biblioteca Plot9 para gerar o gráfico. É a biblioteca que eu vou utilizar para visualização de dados. Então, install Plot9. Então, aqui eu estou instalando as bibliotecas. Aqui embaixo eu vou carregar ali o que eu preciso das bibliotecas, certo? Esse módulo aqui, TrendRec, para fazer a coleta dos dados. O Pandas para fazer tratamento de dados. Plot9, como eu falei, para visualizar os dados, certo? Então, rodando aqui o código, aqui embaixo a gente tem a coleta de dados, né? Então a gente pega ali aqueles dados ali com o termo de pesquisa que a gente quer, coloquei aqui no inglês, para nível de Brasil e para nível de Estados Unidos. A gente vai ter duas tabelinhas, né? E aqui eu junto elas em uma única tabela para ter esse resultado aqui, que é essa tabelinha aqui de série temporal, com o índice de 0 a 100, né, a popularidade entre 0 a 100 do termo de pesquisa inteligência artificial no inglês, para nível de Brasil ou Estados Unidos. Então agora vamos gerar um gráfico de boxplot para comparar, né, essa popularidade desse termo de pesquisa no Google, né, para essas duas categorias, para esses dois países. Então como que eu gero um gráfico de boxplot aqui no Python? Então uma das opções é utilizar essa biblioteca, né, Plot9. Então eu importei ela aqui como P9, e aí o que você tem que fazer, né, ela vai funcionar em camadas, né? Então na primeira camada é
você tem que especificar a origem dos dados. Então, você pode fazer da seguinte forma. Cria um objeto chamado com qualquer nome, colocar aqui gráfico, chama uma tupla para fazer, colocar vários comandos aqui dentro, certo? Em várias linhas. E aí, a primeira função que você vai utilizar é a função ggplot para especificar a origem dos dados, como eu falei. Então, coloca aqui o objeto tabela, que vai ter ali a nossa fonte de dados. Como eu falei, é um pacote, uma biblioteca que funciona para gerar visualização de dados em camadas. Então, no final aqui da linha, você vai colocando mais para adicionar uma nova camada. A próxima camada que a gente precisa especificar aqui é a camada dos eixos do gráfico. Então, tu vai colocar ali o eixo X, o eixo Y, o que você quer em cada eixo do gráfico. Então, a função aí serve para isso. Então, ali no eixo X, eu vou colocar a coluna aqui chamada gel. Então, tu coloca entre aspas, ó, gel. E no eixo Y eu vou colocar a coluna chamada Artificial Intelligence. Então, são as duas colunas, né, que eu vou plotar no gráfico. Aí tu especifica nessa função aí. Depois disso, só falta adicionar uma nova camada ao gráfico, né, para especificar como que você quer representar os dados, né? Então, quero representar aqui os dados como um box plot. Então, vai ter uma função correspondente chamada geonBoxPlot, certo? E aí, somente com esses comandos você já consegue gerar o gráfico e aí chama a função print para renderizar esse gráfico. Executa a célula, ele vai gerar o gráfico bonitinho para a gente. Então, aqui a gente consegue plotar esses dados aqui, né, na forma de boxplot, né, para esses dois grupos dessa variável que eu estou tratando aqui. Então, aqui a gente tem a escala, como eu falei, é um índice de popularidade do termo de pesquisa, né, inteligência artificial, que vai de 0 a 100. E aqui, no eixo X, o agrupamento dos dados, se é para o país Brasil ou Estados Unidos. E aqui o diagrama, né, de caixa, o boxplot, né, com as estatísticas, as principais estatísticas descritivas que a gente pode observar na distribuição dos dados. Então, aqui a gente vai ter a mediana, essa linha preta aqui no meio da caixa, não precisa ser necessariamente no meio, né, mas vai ter uma linha preta representando a mediana. Abaixo dela vai ter o primeiro quartil, o terceiro quartil aqui em cima, os bigotes, certo? Aqui o ponto máximo, o valor máximo, né, não discrepante dos dados, da distribuição dos dados, o ponto mínimo, e as bolinhas pretas são os outliers, os valores atípicos, né, dessa distribuição de dados, certo? E aí você consegue analisar os dados, a variável, né, rapidamente com esse gráfico, né? Aqui é facilmente observável que o termo de pesquisa inteligência artificial lá nos Estados Unidos, comparativamente ao Brasil, né, é muito mais popular, certo? Então, isso possivelmente se dá em conta de que a gente colocou aqui, né, a procura pelo termo em inglês, né? Então, lá nos Estados Unidos, as pessoas vão procurar por inteligência artificial, né, no Google, escrevendo em inglês. Aqui no Brasil, possivelmente as pessoas vão procurar no Google sobre inteligência artificial, procurando, né, escrevendo em português. Então, tem que tomar cuidado aqui com a análise. Então, a gente tem uma diferença de mediana, né, entre as duas categorias aqui da minha variável, e também tem vários outliers que poderia representar a questão de mudança de tendência ou algo nesse sentido, né, possivelmente com o lançamento de novas ferramentas de inteligência artificial nos últimos períodos, né, a gente vai ter esses outliers aparecendo aí nessa variável. Então, essas são algumas das análises que você poderia fazer aí com o gráfico de boxplot aqui no Python.